Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Pergunta que não quer calar. Vai bem? Eu espero que você esteja bem, está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma sexta-feira das bruxas. Hoje é o dia da Halloween, 31 de outubro de 2025. Satisfação estar de volta com você, ao vivo, com mais um programa Opinião. Espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. E o Opinião, você sabe, sempre faz um esforço muito grande para agregar valor ao seu dia em termos de informações, não é? Para que você encerre seu dia muito melhor informado. A propósito, está a postos mais uma vez com a gente aqui o deputado federal flamenguista, como eu, o José Medeiros, que não está muito contente porque o Palmeiras ganhou ontem. Eu também eu sequei ontem, juntei todos os secadores dos banheiros de casa funcionando para tentar resolver, mas não adiantou nada. O Palmeiras está voando. O Flamengo que se cuide. Ó, vai sair a princípio lá no Peru o jogo aí, Flamengo e Palmeiras na final. Mas enfim, o Medeiros está aqui, vamos conversar. Tem muito assunto aqui para a gente prosear na mesa, no programa Opinião de hoje, não é? Então fique bem atento, quem interagir conosco, 99932-2529, o zap aqui do Opinião. Professor Olenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Já vou direto ao ponto, porque tem muito assunto, eu quero aproveitar, vou tentar, da minha parte, ser conciso. Peço que você também seja, meu caríssimo Medeiros, né, nas respostas também, porque tem muito assunto aqui. O assunto da semana, infelizmente, é algo que nos trouxe muita tristeza, que foi a situação que ocorreu lá no Rio de Janeiro, não é? Tem uns colegas meus de imprensa com relação aos quais dos quais eu não tenho muito orgulho, porque chamam isso de chacina, e eu não vejo chacina, eu vejo que foi um trabalho feito pelo governo do Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, trabalho de inteligência da polícia também, e, enfim, culminou naquilo lá que a gente viu e vamos repercutir aqui hoje. Já quero perguntar isso para você, por que há essa narrativa toda que se cria, notadamente de alguns comentaristas, de alguns jornalistas, de alguns políticos, todos da esquerda, não tem... E aí, o cara estava vendo agora há pouco aqui, um jornal de abrangência nacional, falando justamente disso também, né? Essa narrativa, mas vocês não poderiam agir de outra forma. Que outra forma seria essa, Medeiros? Levar flores lá, senhor traficante, por favor, tem aqui esses mandados de prisão e se entregue, por favor, nosso camborão é aquele ali. É isso que estão esperando. Boa noite, queria a sua opinião, a primeira pincelada sobre esse assunto de ontem aí, que tomou conta da repercussão no noticiário mundial, inclusive. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, a todos que nos assistem. Na verdade, isso aí é uma mistura de tudo, mistura de romantização, porque a realidade é o que é, e não o que as pessoas gostariam que fosse. E a grande verdade é que aquelas pessoas todas fizeram escolhas ruins, montaram um Estado, existe um Estado paralelo, que vive em guerra com o Estado oficial, e no meio disso, as pessoas. E o que ocorreu? Havia um mandado de prisão, precisou ser feito o cumprimento desse mandado de prisão. Óbvio que ali sempre eles vão receber. E a operação vazou, eles estavam muito bem posicionados já para poder receber a bala, né? E aí nós tivemos a inovação, receberam a polícia com drones e tudo mais. E o resultado foi aquele ali. E felizmente a polícia conseguiu fazer eu diria um enfrentamento que teve menos perdas, porque do jeito que eles estavam avisados, e obviamente que a polícia do Rio, bem instruída que é, eles já contavam com isso. E morreram 4 policiais, o que nos
deixa muito tristes. Agora, o fato que nos entristece mais é justamente o teor da sua pergunta, de que as pessoas simplesmente, ou por fato de desconhecimento, ou por ideologia, infelizmente, tentam trazer aquelas pessoas como se elas fossem pessoas normais. Não, aquilo ali são soldados do crime que estão em guerra contra as pessoas. Ok. Professor Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Eu, particularmente, gosto muito quando o senhor está aqui, até porque o papo fica muito bom, fica muito rico. Deputado, eu vou pegar carona na pergunta que o Paulo fez e a resposta que o senhor deu. Eu vou ler aqui um trecho do primeiro parágrafo de um artigo do jornalista Vinícius Torres Freire, na Folha de São Paulo, no dia 29 de outubro. O trecho diz o seguinte, entre aspas, as direitas estavam acuadas na defensiva, depois de quase 3 meses de derrotas, planejam agora contra-ofensiva cadavérica. Governadores querem fazer propaganda da matança no Rio de Janeiro, a fim de arrumar um mote de campanha e preparar um ataque ao governo federal. Fecham aspas. O senhor tem a mesma leitura que o jornalista Vinícius Torres ou não? E por que o senhor tem uma leitura diferenciada desse primeiro parágrafo do artigo dele? Olha, o Vinícius, assim como vários outros ali do Grupo Folha e também da mídia majoritária no Brasil, eles se tornaram verdadeiras vivandeiras do governo federal. E não me cabe aqui julgar, Milor Fernandes dizia, e aqui não estou citando o Milor Fernandes, mas disse que no Brasil tem uma espécie de jornalista que pagando ele fala até a verdade. E eles estão recebendo muito bem e tem que entregar o serviço. Então não vou entrar no mérito do que ele está dizendo, porque é uma verdadeira vacina pelo fato de que o governo Lula, e isso são nas palavras deles, o Lula buscou isso aí. Começa no dia da sua eleição. Os presídios pareciam que era uma final de Copa do Mundo do Brasil. Eles festejaram a vitória do Lula. E se festejaram por quê? Por causa das falas do Lula e dos seus todos que o acompanham, né, os partidos que o acompanham. Eles romantizam mesmo e eles têm uma vontade ali enrustida de transformar o crime organizado numa espécie de movimento social. Coisas que eles já conseguiram fazer com parte do crime organizado, que é o MST, que eles conseguiram colocar como um movimento social. E lógico que é um partido, PT, Partido dos Traficantes, e em que pese parecer pesado, mas é o partido que representa os traficantes. Os traficantes se sentem representados por eles, por esse partido. E não estou falando aqui que o PT esteja envolvido com os traficantes, mas é o partido que os traficantes, assim como eu torço para o Flamengo, os traficantes torcem pelo PT, PSOL, essa coisa toda. E o que aconteceu agora foi a junção do azar para o Lula. No momento em que ele acabou de dizer na Indonésia, uma fala infeliz, que o traficante seria vítima do usuário, aconteceu essa operação. E aí descobre-se que o Rio de Janeiro tinha pedido socorro por 3 vezes, pedindo blindados. Blindados disseram, a gente não pode, não vamos mandar blindado, com parecer da AGU e tudo. Sendo que há poucos dias, acho que nem 2 meses, a Polícia Federal fez uma operação com blindados em que pegou 49 passarinhos, apreensão de 49 passarinhos. Ou seja, os blindados estavam lá, não usaram porque é questão política. E aí, o ministro Lewandowski foi dar aquela entrevista, e ele é muito capacitado, mas não esperava com o imponderável, né? O diretor da Polícia Federal acabou soltando, falou, olha, a gente recebeu, mas a gente julgou que não era o caso de participar.
Então, essa tempestade perfeita que deu para o lado do PT faz com que o jornalista tente dizer que daqui para frente vai acontecer tal coisa. Não, o Tarcísio já vinha trabalhando muito forte contra as facções, conseguiu acabar com a Cracolândia, o Caiado fazendo um enfrentamento muito forte em Goiás, dizendo, olha, as facções aqui não se criam, aqui em Mato Grosso fazendo um combate, e todos esses governadores que não romantizam e que não têm uma ideologia voltada para achar que essas pessoas são pessoas coitadinhas, todos aqueles que não acham que bandido é vítima da sociedade, têm combatido. Agora, o governo federal, ele simplesmente tem feito o quê? Tem recebido ministros, inclusive o ministro Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, recebeu lá uma das chefes de um dos líderes nacionais do crime. A dama do tráfico. A dama do tráfico. Agora, eu creio que ele foi surpreendido, porque eu acho que se ele soubesse, ele não receberia. Mas isso tem sido comum no governo do PT. E o Lula é histórico, ele costeando o alambrado com essas facções, com esse povo todo. Quem não se lembra da coisa dele com as Farc, quem não se lembra dele contando vantagens que ele pediu a Fernando Henrique Cardoso para que libertasse os sequestradores do Abílio Diniz. Então, por tudo isso, professor, é mais uma vacina do Vinícius querendo demonizar a direita, e isso tem tudo eleitoral, e ele está já se lamentando pelo fato de que eles estavam, segundo ele, emplacando uma atrás da outra, e agora eu acho que o Lula se enroscou no cabelo das próprias pernas. Aliás, eu até mencionei isso ontem, a título de informação. Só que ontem eu falei de 2 ofícios, não eram 3, não é? Pedidos do governo do Rio de Janeiro. Cláudio Castro está fazendo um trabalho. Atrasou um pouco, tá, na minha opinião, né? Devia ter feito lá atrás já, mas está fazendo um trabalho esplendoroso, corajoso, inclusive. E bem feito, né? E estratégico, poderia ter sido. Imagina, tirou de dentro da favela. Que desastre seria se fosse na favela. Levou para a mata, região de mata, e tomou infelizmente tivemos aí 4 civis, 2 policiais e 2 outras pessoas inocentes que não tem nada a ver com e que perderam a vida. Né? O delegado perdeu a perna agora à tarde, amputou. Pois é. E então quando eu falei aqui há pouco, deixar só registrado aqui, Paulo, você podia ser mais direto. Quando eu falei que tem alguns colegas que me envergonham, eu estava me citando a esses aí que como esse rapaz que o Clorenberg citou aí, da Folha de São Paulo, que, gente, e não acho que é por questão de grana, não, né? Tal como já matou a charada lá atrás o Milo Fernandes. É uma questão muito de índole mesmo, de ideologia. A pessoa parece que fica, mas por quê? Por quê? Um mínimo de compaixão, um mínimo de empatia. Bom, vamos lá. E os blindados estavam lá no pedido, que eu vi ontem, vi 2 ofícios que o Cláudio Castro mostrou, e o secretário de Segurança Pública mostrou, pedidos para o governo Lula dos blindados. Então, como não? Como não foi solicitado? Eu queria já, a propósito disso, deputado, a sua opinião, porque agora também voltou a se falar lá, por conta até disso, né, no Congresso, que se torne os grupos, esses grupos aí, né, os criminosos do tráfico, como facções, não como... Terroristas. Exato, terroristas, não é? Algo que já vem se patinando lá no Congresso há muito tempo aí. Qual que é o seu posicionamento? E você acha que agora vira? Na semana que vem nós vamos votar. Esse projeto, inclusive, é do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite. Encontrei com ele, conversei antes de ontem com ele. Vamos votar isso semana que vem. A gente tem uma expectativa boa de que esse projeto possa ser aprovado. Então, existe esse... E aí englobariam-se... Ontem eu brinquei não, ontem eu falei assim, mas lógico que está muito distante de ser, e é muito pessoal a opinião, que podia colocar um MST também lá, porque o que eles fazem de terrorismo no campo, né? Mas sei que é difícil isso aí. Você fez um minuto de silêncio também lá, porque o Boulos ontem, como ministro, já como novo ministro do Lula, né, já pediu um minuto de silêncio lá. Mas faz sentido. O Boulos era para estar preso, pediu um minuto de silêncio. O Lula era para estar preso, fez aquela ode aos traficantes. Então, faz todo sentido que ele pedisse esse minuto de silêncio. Ali está tudo certo.
Professor. Deputado, já que o senhor está muito disposto a comentar, eu tenho aqui um trecho que eu gostaria muito de ouvi-lo, de um comentário do senhor. Fala exatamente sobre a milícia. Esse trecho é do deputado federal Jair Bolsonaro, no dia 17 de dezembro de 2008, e na oportunidade, deputado, o deputado Jair Bolsonaro era do PP. Ele diz o seguinte, num trecho, aliás, o último parágrafo da fala dele nesse dia na Câmara Federal. Entre aspas, o meu estado, lamentavelmente, é diferente dos demais, para pior. Nenhum deputado estadual faz campanha para buscar realmente diminuir o poder de fogo dos traficantes, diminuir a venda de drogas no estado. Não. Querem atacar o miliciano, que passou a ser o símbolo da maldade, e pior do que os traficantes. Existe miliciano que não tem nada a ver com o gatonel. Fecham aspas. Eu gostaria muito, deputado, de ouvi-lo a respeito dessa defesa do deputado federal Jair Bolsonaro aos milicianos. A milícia surgiu no Rio de Janeiro, bem intencionada, né? Diz que de boa intenção o inferno está cheio. E ela surgiu com uma reunião de moradores e policiais, montando as chamadas polícia da comunidade. Ela cresceu e daí a pouco se corrompeu. E de fato, no início havia uma esperança de que ela fosse uma solução de segurança e não foi. E Bolsonaro, naquela época, já falava aí, porque eles já estavam começando a mexer com GatoNet, com tudo que era ruim. Hoje não tem menor diferença de milícia para traficantes, enfim, está tudo misturado. Tem notícia aí de que eles fazem negócio junto, é tudo uma coisa só. Essa que é a grande verdade, né? Então, isso foi em 2008, vamos aí já 15 anos depois praticamente, né? Mais que 17 anos depois. Se você fizer essa pergunta para o Bolsonaro, com certeza ele tem uma opinião totalmente diferente, porque a milícia virou tudo uma coisa só, professor, virou tudo bandido. E aí, deputado, me perdoe, só uma observação. Essa fala do Jair Bolsonaro era a resposta a uma CPI da milícia no Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa. Sim, que já estava surgindo. E que levou à prisão 231 pessoas, entre os quais milicianos. Sim, a milícia se corrompeu e hoje Bolsonaro está convencido disso, não tenho dúvida disso. Tem uma CPI lá no forno por conta disso tudo que está envolvendo aí o narcotráfico? Esse episódio do Rio de Janeiro lá está startando também uma CPI. CPI do crime organizado. Ela vai se prospera? Como é que está isso? Eu creio que sim, e eu estou torcendo em que pese o Magno Malta está no hospital, está se recuperando, mas eu até sugeri que fosse o Magno Malta o relator dela. Estão sugerindo a presidência. O Moro está à frente dela como... Mas eu espero que, houve certa feita a CPI, naquela época, eu esqueço o nome, mas era, se eu não me engano, era parecida, a CPI do tráfico ou do crime organizado também, que houve muitas quadrilhas foram debeladas no país, e eu espero que, independente de quem seja, que realmente essa CPI vá à frente, porque uma discussão que tem sido feita, aquela mortandade todas lá são da turma da operacional, né? Mas os donos, vamos dizer assim, os patronos dessa coisa toda, eles estão, com certeza, nos apartamentos. Eles estão, só para você ter uma ideia, aqui em Sorriso tinha o maior traficante da América Latina, o cara que fornecia para os cartéis de Cali, os grandes cartéis, esse cara era o cara que fornecia. E morava aqui como o senhorzinho da cabeça branca ali em Sorriso. Eu lembro da época que ele foi preso, inclusive. Cabeça branca. Por falar em cabeça branca, e por falar em senhorzinho, e por falar em chefe, eu tenho um pitaco, porque eu leio, tem um colega aí que me falou que eu preciso sair, não ler muito, só leio rede social, me informo por rede social, né? Mas aí, só que não, né? Eu me conheço muito e sei
Eu andei pesquisando e aí o El Pollo Carvajal está preso nos Estados Unidos da América. O Carvajal, ele era o homem da inteligência de Hugo Chávez, entregou meio mundo, inclusive entregou o PT como sendo beneficiário do esquema de dinheiro do narcotráfico, lá vindo diretamente debaixo do guarda-chuva de Chávez. E aí ele entregou mesmo, entregou no 12. Ele foi preso, estava na Espanha, depois foi deportado, está nos Estados Unidos hoje. Estão abrindo a boca, ele está abrindo a boca em delação lá, e ele tem sustentado o episódio, o nome do Lula, o nome do lulopetismo, vamos chamar assim, não é? Se a CPI que vier, se é a CPI ou CPMI, não sei, ela vier, se ela puxar esse fio aí, ela pode trazer muita coisa à tona aí ou não, deputado, você não acha? Pode. Obviamente que se o governo perceber que a CPI vai caminhar por esse rumo, eles vão dar um jeito de querer acabar com ela. Assim como fizeram a blindagem do Frei Chico, irmão do Lula, lá na CPI do INSS. Eu fiz uma representação no Ministério Público Federal, solicitando que possa puxar esse fio aí do Carvajal. Pedi para minha assessoria também encaminhar a documentação para o governo norte-americano para que possa compartilhar com a gente informações para que a gente possa ter concretude dessas notícias que saem nos jornais, né, a respeito desse tema aí. Tomara que saibamos aí exatamente o que diz El Carvajal. Olha só, eu vou para o intervalo comercial, coisa muito breve, 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui com perguntas mais do Lorenberg, suas, nossas aqui ao deputado Medeiros, um instante só. E cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião aqui na TV Pantanal, satisfação. Regina, que está assistindo a gente lá, aniversário da Regina hoje. Parabéns, Regina. É Regina Flávia o nome dela, ela não gosta muito do Regina, mas é Regina, eu conheço ela como Regina, ela gosta mais de Flávia. Mas Regina Flávia, tá bom? Querida, olha aqui essa data de hoje, olha, que ela se repita por muitas e muitas e muitas e muitas outras ocasiões e que em cada uma dessas ocasiões você esteja sempre assim, ó, esplendorosa, cheia de vida, cheia de saúde, cheia de Deus no coração, já que eu sei que você também é muito temente a Deus. Parabéns, viu, pelo seu aniversário. Vamos correndo ao GD, que é o Gazeta Digital, até a propósito do que estávamos comentando no bloco anterior, essa questão do Rio de Janeiro. O cuiabano, presta atenção, o cuiabano Rafael de Moraes Silva, de 31 anos, está entre os mortos da mega operação realizada em favelas do Rio de Janeiro. Esse triste episódio aconteceu essa semana. A identificação de 99 corpos foi confirmada pelo Instituto Médico Legal, o IML, e também a lista divulgada pela Polícia Civil Carioca nesta sexta-feira, dia 31. Conforme comunicado dos 117 mortos pelo confronto, 99 foram identificados e 89 já liberados para que as respectivas famílias possam fazer então aí o velório, enfim, e o sepultamento. Até o momento, Rafael é o único natural de Mato Grosso. A operação Contenção foi deflagrada na terça, dia 28, e mobilizou aí cerca de 2.500 policiais nos complexos do Alemão, da Penha e adjacência ali. A ação tinha como objetivo cumprir aí os mandados de prisão contra lideranças criminosas lá do Rio de Janeiro e também de outros estados, e também combater aí a expansão territorial da facção Comando Vermelho, também dominante lá em solo, não só lá, mas como também em solo mato-grossense. A ação
terminou com 121 mortos, sendo 4 policiais e 117 não policiais, no caso, civis, né? Em coletiva realizada nesta sexta-feira, dia 31, o delegado Felipe Cury explicou que foram detidas 113 pessoas, sendo 33 de outros estados e 10 adolescentes. A Polícia Civil de Mato Grosso ainda não comentou sobre o morto, no caso, o Rafael, né, aqui do estado de Mato Grosso. A sua posição na organização criminosa e também atuação em outros delitos não foram divulgadas pela polícia. Todos os mortos já passaram por perícia e, entre os identificados, pelo menos 39 eram de outros estados, sendo um de Mato Grosso, 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 1 da Paraíba, 4 de Goiás e 3 lá do Espírito Santo. 42 possuíam mandados de prisão em aberto e pelo menos 78 tinham antecedentes criminais. Após o exame de perícia, 89 já foram liberados para então a retirada pelos familiares. Procedimentos seguem para identificar o restante. Portanto, a região sul foi a única que não teve mortos nessa operação aí. Há um nome, infelizmente, aí de Mato Grosso e, infelizmente, né, um mato-grossense aí envolvido também nesse confronto, nessa situação lamentável que houve ontem lá, que houve essa semana lá no Rio de Janeiro. Dá um clique aí no GD, que tem também sobre a situação da intimação que houve do vereador de Cuiabá por ação contra a lei transfóbica, que está aí, ó, esse destaque aí, dando conta que a Justiça intimou aí o vereador por Cuiabá, Rafael Ranalli, do PL, a prestar depoimento diante da Ação Civil Pública, a ACP, movida pela Defensoria Pública aqui do estado de Mato Grosso e a Associação da Parada do Orgulho LGBT por suposta transfobia e dano moral coletivo em função aí de uma lei de sua autoria, sancionada em agosto pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL. A lei proíbe atletas transexuais de participarem de competições femininas. Tem mais detalhes sobre essa notícia aí, não é? No GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Eu sempre tenho uma dúvida sobre esse tema. Se o Pois é, eu ia te perguntar isso, né? Se o Mike Tyson se declarasse trans, queria saber se ia ter alguma mulher e aceitasse lutar com o Mike Tyson. Se eu tivesse uma filha, eu não deixaria entrar. É uma questão biológica. A tua filha está lá praticando judô. Ela é notável. Aí o Thiago, como é que é o nome desse secretário que é campeão de judô aqui? Aí o Thiago? nosso... Não é Thiago, não. Teve aqui, né, É o secretário de Cultura. Secretário de... Davi Moura. Ele se declarasse trans, você ia deixar sua filha lutar? Ele ia arregaçar sua filha. Não dava. Então, assim, aí ele fica até meio que incomodado de dar opinião, porque a gente dá opinião aí depois. Ser processado. Esse jornalista também é transfóbico. Gente, é anatomia, é XX. Se eu fosse mulher, eu não entraria para lutar, não. Fazer que nem aquela italiana na Olimpíada. Não, dá a vitória para ele lá, que eu não vou entrar, não.
O Lolenberg tocou no bloco anterior aí falou o nome do ex-deputado federal Jair Bolsonaro, que depois tornou-se presidente da República. A gente pode voltar a falar de outros assuntos mais aqui, mas eu quero partir para a política logo, porque eu sempre deixo a política para o último bloco. Aí Lolenberg com cara de pidão, porque a gente fica com pouco tempo para falar mais sobre o assunto. Eu queria puxar esse viés Bolsonaro para o atual cenário político de Mato Grosso. Medeiros, deputado Medeiros, tem um nome colocado aí para ser candidato ao Senado da República. Quero saber sobre esse aspecto também, como é que está essa sua empreitada aí. Mas eu quero puxar o Bolsonaro para a conversa. O Bolsonaro já era, porque o Bolsonaro preso, prisão domiciliar, com tudo isso que está acontecendo contra ele, com ele, não é? Perdeu força em Mato Grosso, porque ele foi forte, o bolsonarismo foi muito forte. Eu, pessoalmente opinando, acredito que ainda é forte e muito forte. Mas eu queria saber de você, a situação toda que está acontecendo com ele, enfraqueceu o Bolsonaro aqui no estado? Você acha que ele vai flopar nas urnas em 2026? Na verdade, muita gente está com esse pensamento e vai ficar muito decepcionado. Quem apostar em rapar o cabelo, em fazer outras estripulias aí, vai ter que pagar a aposta. Porque eu tenho dito faz tempo, aliás, desde 2013, eu tenho dito, as pessoas não entenderam o que aconteceu com o Brasil de 2013 para cá. Na verdade, é um modelo de visão de sociedade em que aqueles que estavam sendo sujegados por coisas tipo esse processo aí contra o projeto do Hamas, essas coisas de ideologia de gênero, certas coisas que não se, eu diria que não se amoldam com a realidade, esse cidadão, ele de repente explodiu, tanto contra essas coisas que estavam sendo impostas de goela abaixo, quanto também pelo jeito que os políticos simplesmente tiveram uma dissonância cognitiva com a sociedade e passaram a viver para si mesmo, Brasília virou em si mesmo, e o restante do Brasil se revoltou. O único político que eles se identificaram, que estava mais ou menos com a linguagem deles, foi Bolsonaro, e eles o elegeram. E nesse momento, mesmo, eu tenho dito, mesmo que vocês matem Bolsonaro, que vocês tirem Bolsonaro, você não vai tirar essa forma de pensar das pessoas. Por exemplo, o cara lá que mora na 158, que está há 40 anos naquela poeira lá, ele não consegue entender que o Nilton Tato e Patros Ananias e mais alguns promotores ideológicos proíba de fazer o asfaltamento na 158. O cara que está no Pará, o cara que está esperando a energia em Roraima, o cara que está esperando a BR-319 lá no Amazonas. Então, esse tipo de coisa é que eu digo, Bolsonaro continuará muito forte e as pessoas que estão com esse mesmo pensamento vão ter uma capilaridade nacional muito forte nas eleições. Deputado, vou pegar carona no que o senhor está respondendo para pedir ao senhor um aprofundamento dentro do PL. Veja, um primeiro momento, um empresário gostaria de se filiar ao PL para disputar o governo do Estado pelo PL. Ao mesmo tempo, dava toda a campanha, todo um cuidado, todo um trabalho do senador Wellington Fagundes, que está no PL desde 1988, trabalhando para a sua candidatura ao governo do Estado. Não se fala mais nisso no empresário, não se fala mais. Mas fala numa outra possibilidade. A existência de um grupo dentro do PL que não gostaria de ter o senador Wellington Fagundes como candidato ao governo do Estado, porque sonha que o PL venha a juntar-se com o grupo do Mauro Mendes e, por tabela, com o vice-governador Otaviano Pivetta. O senhor, que é uma das grandes lideranças do PL, como o senhor está vendo e observando toda essa movimentação interna do PL? Olha, na verdade, o PL, ele tem um objetivo nacional. Ao fim das eleições de 2026, ter ele feito
pelo menos 27 senadores nessa eleição. Por quê? Porque, do jeito que está o país hoje, o Senado é quem faz o equilíbrio dos poderes e, infelizmente, a República foi tomada por alguns ministros do STF que passaram a ser juiz, acusador e tudo mais. Basta ver o que Alexandre está fazendo nesse momento, está indo para o Rio, como se ele fosse o inquisidor, para verificar como combater as facções? Não, para tentar ver se sai de lá com o governador algemado. O que ocorre? Nessa discussão toda tinha ficado combinado. O Bolsonaro falou, olha, eu não estou nem aí para a eleição de governador, meu foco é senador. E o Valdemar escolhe os candidatos ao governo e em Mato Grosso, e o Bolsonaro escolhia os senadores. Esse foi o combinado que tinha, pelo menos que chegou ao meu ouvido. Nós aqui dentro do PL, esse negócio que o pessoal tem um grupo que é contra o Hélito, na verdade é mais espuma do que chope. A coisa estava tudo tranquilo aí. Houve alguma coisa em Brasília, porque saiu na imprensa, eu fui verificar, Valdemar não negou, de que o presidente Jair Bolsonaro, em uma das conversas com o Valdemar, teria falado que iria apoiar, ele já tinha dito que ia apoiar Medeiros e Mauro Mendes para o Senado. E, num segundo momento, teria chegado a gente de que também ele queria que compusesse com o Otaviano Pivetta, que o Hélito está no meio do mandato e que isso seria melhor para formar uma chapa forte para eleger senador. Bom, amanhã eu vou estar, inclusive, com a primeira-dama Michele, que ela estará... Em Sorriso? Em Sorriso. Todo mundo está convidado, quem está nos assistindo. Vou tentar saber mais a respeito disso. O fato é que as informações que têm nos chegado sim de que o presidente teria externado, o presidente Jair Bolsonaro teria externado que queria essa chapa. Mas, de toda forma, o senador Hélito tem conversado, me parece que ele tem feito conversas aí no sentido de querer mudar esse cenário. Mas eu confesso não poder dizer muito porque eu estou que nem vocês, estou no ouvir dizer. Nós tivemos, obviamente, uma reunião com o presidente Valdemar e com vários da bancada, com os prefeitos também, que queriam saber mais sobre o tema, mas principalmente sobre a nossa candidatura aqui, porque teria havido aquele, vamos dizer, aquele distanciamento da gente poder conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma interferência direta, isso tem nos prejudicado, é uma interferência direta, novamente, do ministro Alexandre, que nos tirou da eleição de 2022 e agora já interfere novamente, onde o presidente Valdemar agora já não está podendo conversar mais com o presidente Jair Bolsonaro, onde a gente não pode conversar, isso dificulta demais. Então a gente fica sem poder dizer muito porque as informações, a gente não tem tido acesso a ele, né, o presidente. Está de boa com o Valdemar? O Valdemar parece que torce o nariz aqui, de alguns nomes aqui. A sua relação com... Bem rapidão, assim, só para eu chamar um intervalo comercial. Não, estamos de bem. Está de boa? Está de bem, está tranquilo. Então tá. E o Valdemar, bom, tem uma situação aí para resolver. Porque o Pivetta parece que foi convidado para ir para o PL também. Como é que vai para o PL? Tem o Hélito lá. E aí o Hélito, como é que é? O Hélito que está no meio do mandato, tem mais alguns anos pela frente, mais 4 anos pela frente aí. E aí, no caso, o Pivetta, enfim, então, não tem como abraçar todo mundo também não, viu, Valdemar da Costa Neto. Se o presidente tivesse acessível, dava para a gente conversar isso tudo. A justificativa que chegam para a gente é o seguinte, olha, não quer perder nenhum senador, por exemplo, o caso de Tarcísio mesmo, que o pessoal queria que o Tarcísio saísse e pressionaram muito. Ele falou, não vou trocar uma eleição certa, tirar Tarcísio de uma eleição certa para colocar para disputar com máquina e a gente perder São Paulo. Então, ele está fazendo todos esses cálculos, considera o Hélito está fazendo um bom trabalho no Senado e tal, enfim, mas...
Enfim, a gente vai continuar nesse bate-papo aqui, não é? Tem muita coisa para falar com o Medeiros. Aliás, tem até a Ana Luísa Castro, que está aqui acompanhando a gente, mandou uma perguntinha aqui no grupo, né? Um outro assunto está perguntando aqui, dizendo que escutou, ouviu ou leu alguma coisa assim do Medeiros falando que lá no Congresso ele falou assim que teria falado, né, que as facções chegaram no campo. Será que o Medeiros falou isso, que as facções chegaram no campo? E se chegaram de que forma? O Medeiros vai responder a isso daqui a pouco, após o intervalo comercial. A gente está com o deputado Medeiros aqui. A gente volta em 1 minuto e meio. E a gente está de volta aqui com o Medeiros, deputado federal. Eu tenho uma telespectadora que perguntou aqui sobre a questão do... Você disse isso, de fato, lá no Congresso, deputado, sobre as facções chegando no campo? Você percebeu Sim. isso? Aqui no Mato Grosso, é que os fazendeiros fazem a opção por não tornar isso público, mas eu já tive casos aqui que a pessoa veio me procurar e falou, olha, eles fizeram a cooptação do meu gerente, que trabalha há mais de 20 anos comigo. O cara virou um mini-chefe da facção lá, também foi cooptado. Minha fazenda tinha virado... Assim, os caras tomaram praticamente a fazenda do cara. O cara já era até vereador no município e tal. E aí, na época, falei com o secretário de segurança. Enfim, o cara foi preso e tudo mais. Mas... de lá para cá, inúmeros agricultores têm me ligado, Medeiros, eu estou numa dificuldade. Os caras foram na minha fazenda e ameaçaram meu gerente de que eles querem uma participação para que não haja assalto na minha fazenda. O que eu faço? É desse jeito. Então, assim, são várias ligações que eu tenho recebido de fazendeiros. Uns pagam, né? É a chamada taxa de zelo. Ou você paga, ou vai ter assalto aí. E aí os fazendeiros ficam com muito medo, porque tem fazenda que o paiol de defensivo, por exemplo, às vezes um frasco de defensivo custa aí 20, 30 mil reais. Né? Exatamente. Professor? Deputado, vamos continuar no campo do político eleitoral. Veja, o senhor falou que não sabe muita coisa a respeito da presença ou não, da candidatura ou não do Wellington Fagundes, que o senhor sabe tanto quanto nós. Foi isso que o recado que o senhor passou. E a questão da proporcional, sobretudo na Câmara Federal. Se não me falha a memória, o PL tem duas cadeiras na Câmara Federal. É isso? 2 cadeiras, 4. né? 4 cadeiras, desculpe, 4 cadeiras. Fala-se, ou comenta-se, eu não ouvi da boca do deputado isso, mas comenta-se que o deputado Assis poderia vir com a janela partidária para o PL. Eu já fiz essa pergunta a ele e ele não me respondeu. Então, eu estou dizendo que eu ouvi por terceiro, não pelo deputado. Como que está a costura, como que está a conversa para compor as chapas para a proporcional, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal? O Assis ficou no muro. Lembro que o Lorenberg perguntou isso para ele aqui, ele ficou em cima do muro. Eu queria fazer só 2 registros antes de o Medeiros responder aqui, já que falamos do Pivetta. Eu conversei com ele agora, no finalzinho da tarde, ele vem aqui segunda-feira, o Otaviano Pivetta. Vamos conversar sobre essas perguntas todas que o Lorenberg faz aqui, pergunta difícil, essas questões todas aí que estão embolando no meio de campo, vai, não vai PL e tudo mais. Então o Pivetta, se ele não tiver nenhum imprevisto, tomara que não tenha, estará aqui o vice-governador. Outro registro é quanto ao Ranalli, daquele projeto dele. Eu tentei convidá-lo aí, convidei pelo Zap, né, para que ele viesse também ao programa um dia desses aí qualquer, e ele não deu retorno. E também falei hoje por telefone com a gloriosa Maria Lisiane Ribeiro, que é a nossa defensora pública geral, para que ela venha também aqui ao Opinião falar da defensoria pública, né, e também a gente ia especular sobre essa questão aí,
esse repúdio que a Defensoria faz ao projeto dele. Pois não, a pergunta do Lorenberg Medeiros. Na verdade, professor, o que ocorre? O Ananias está com, não é um abacaxi, né? É uma jaca para descascar, porque nós fizemos 4, repetir a dose, e o Valdemar quer que ele repita a dose, né? Que o PL aqui repita a dose de eleger 4 deputados, né? Mas nesse período nós tivemos a perda da Amália, que era uma puxadora de voto muito grande, né? Nós temos aí, eu espero que ele possa recuperar a saúde, o Nelson passando por um momento muito difícil, inclusive peço orações pelo Nelson Barbudo. Nelson teve um câncer no intestino e essa semana, inclusive, teve na UTI, mas ele é muito forte, muito parrudo, ele diz que vem para a eleição forte, né? Mas são essas coisas que a gente tem, obviamente, que fazer uma estratégia para poder tentar repetir o sucesso da eleição de 2022. E aí, como o senhor disse, a gente tem sim o interesse de poder esses nomes, como o Coronel Assis, lógico que é um nome que seria, poxa, uma grata surpresa se ele viesse, uma grata satisfação se ele viesse a compor com o PL, sim. Nós tínhamos também o interesse, eu vi o presidente conversando com o doutor Leonardo, enfim, todos os partidos agora estão com esse desafio de poder ter nomes porque o quociente de Mato Grosso talvez seja um dos maiores do país. É muito difícil você fazer o quociente. Ô Medeiros, tem uma conversa também de bastidor aí a respeito do pleito do ano que vem, de uma possível chapa ali, não é? Com o Mauro Mendes, seu nome com o do Mauro Mendes, não é? Nessa empreitada para o Senado. Corre boato que a gloriosa Virgínia não vai muito com essas fuças. Ela não vai muito contigo. É verdade. Você tem uma boa relação com ela, com a Virgínia? Procede isso? Não, na verdade é o seguinte, a legislatura passada, era uma oposição, eu fazia uma oposição muito forte ao governo, né? Mas eu creio que a primeira-dama não tem, assim, uma ojeriza pessoal comigo, porque, assim, minha oposição foi feita às ações do governo, né? Nunca foi, assim, nunca teve um ataque pessoal ao governador, nunca teve um ataque pessoal à família do governador, né? Então, é possível que isso aí não seja mais espuma do que chope, né? Eu creio que não dificulta, não. Quando terminou a eleição de 2022, falei, Mauro, eu acho que é melhor a gente fazer as pazes, porque eu tentei te tirar, não consegui. Você tentou me tirar, não conseguiu. Então, já que o povo está querendo os dois, vamos... E de lá para cá não houve nenhum desentendimento, né? Mas era coisa mais do campo político, né? Mais de ideias e não houve... Agora tem que trabalhar a aproximação, né? Mas eu entendo porque tem um ditado que diz o seguinte, não pense que a sua esposa vai ter a mesma condescendência com seus críticos do que você. Então, eu espero que não seja o caso. A gente falou da questão do Piveta aí, da possível aliança do Piveta, PL, essas coisas todas, mas se isso virar, como é que fica a situação do Catani? Catani é um deputado aqui, atuante do PL, na Assembleia Legislativa, inclusive deve disputar a reeleição, só que ele tem batido pesado contra o governo Mauro Mendes, não é? E aí ficaria um negócio difícil de resolver, né? Olha, eu tenho a seguinte opinião, o Catani, ele tem um cara de posições fortes. O Catani é um cara que, ele bem centrado no pensamento e muito difícil de mudar também. Então, um perfil muito parecido com o do presidente Jair Bolsonaro. Agora, ele também é um aliado de primeira hora do presidente e eu não tenho dúvida que o presidente, passando esse momento de dificuldade, se o presidente decidir por essa ou aquela aliança e passar para ele que faz parte de um entendimento maior, eu creio, não tenho dúvida de que o Catani vai com o presidente Jair Bolsonaro. Eu não vejo ele rompendo com o presidente, falar, se você quiser ir por ali, você vai, eu não vou e tal. Tanto é que com o próprio Mauro Mendes,
que eu fazia uma oposição, um dia o presidente me ligou e falou, olha, eu vou apoiar o Mauro aí. Eu falei, tá bom, tá feito. Tá feito. Então, assim, grupo é assim, o grupo é... Reconhece a liderança, né? Exato. Lorenberg. Deputado, já que o senhor falou no deputado, o que o Paulo falou no deputado estadual Catani e o senhor também, como que está a conversa com relação à composição da chapa para a Assembleia Legislativa? Já fala para a federal também, como é que está? Então, a composição essa jaca está na mão do presidente estadual Ananias. A chapa de estadual nossa vai ser uma das chapas mais fortes. Eu vejo aí, nós temos aí já o nosso deputado, a gente já considera o nosso deputado o Faisal. Faisal é um puxador de voto muito forte. É um cara que tem um serviço muito qualificado em todas as esferas da sociedade, em todas as classes sociais. É difícil você encontrar um político que tenha assim uma votação tão expressiva em todos esses. E tem aí a notícia de vir vários outros deputados também para o PL. Então a nossa chapa, que ficou assim, bem destacado a bobeira que nós fizemos na eleição passada. E eu tentei trazer naquele momento Abílio, Chuchu, Sebastião, Ulisses, e o pessoal da chapa colocou o pé na porta e não deixaram. Eu não tinha muita coisa, porque eu estava entrando naquele momento também, mas chegaram a rasgar as fichas que eu tinha conseguido a assinatura. O que ocorreu? Chegou na hora, nós acabamos fazendo só 2 deputados. Né? Obviamente que a gente fez 3, mas felizmente nos tomaram derrubaram no tapetão. Então, o que ocorre? Nessa próxima eleição, o PL não quer cometer esse ato e, assim, vai estar aberto para todos os que quiserem disputar. Isso é o que eu tenho ouvido o presidente Ananias falar. Ok, olha, tem uma pergunta que chegou aqui no grupo do Zap, do Valdivino Correia. Ele está perguntando assim, ó, o PL da anistia... Não, está perguntando assim, PL da anistia ou da dosimetria? É verdade que o PL da anistia subiu no telhado? Em Brasília, o gato sobe no telhado, mas às vezes desce rapidinho. Por exemplo, o Davi estava convicto de que não ia colocar isso aí para ser votado. Só que agora o Davi quer Pacheco e o presidente quer Messias. E aí pode entrar aí o projeto da anistia restrita e geral. Dosimetria não nos atende. Mas vai ficar nessa dependência aí de uma negociação? Sempre fator para negociar? Sempre é. E esse negócio da Michelle aqui? A Michelle aqui, ela não está aqui somente porque ela é benquista pelas mulheres do Estado. Existe um projeto paralelo que alguns consideram dentro do PL, que ela pode ser o nome numa possível não possibilidade do Lorenberg, candidato a presidente, do Bolsonaro, se ele não conseguisse viabilizar, que ela seria o nome. Essas viagens dela, como essa aqui de Cuiabá, é nesse sentido? Na verdade, a Michelle é um ativo, vamos dizer assim, um ativo político muito forte do PL, já fazia isso na campanha passada, e ela, como presidente nacional do PL Mulher, ela acabou sendo também eu diria, eu não sei se essa é a palavra certa, mas assim, um cartão de visita muito lustroso para o PL, porque as pessoas, ela vem falar sobre o PL Mulher, mas as pessoas também querem saber, principalmente nesse momento, sobre você é candidata, não é, como é que é, quem vem, quem não vem, e nós temos sido, tanto ela como nós temos a firme esperança de que o nosso candidato será Jair Bolsonaro. Mas, obviamente, nós temos nomes fortes à disposição, uma coisa que nossos adversários não têm. Nossos adversários têm o Lula e o Tachad. E a gente já deu uma surra no Tachad várias vezes, Mas no Lula não, o Lula é firme, o Lula está aí. O Lula já tá, mas o Lula está já naquela linha de se autoafirmar de que está forte, né? Ele não quer passar a ideia de Biden, fica correndo. Mas a Michelle aqui, ela vai falar de tudo, obviamente, mas é um ativo do PL. Assim como nós temos o Eduardo, nós temos outros nomes,
Nós temos nomes até para 2035, temos o Nicolas. O Nicolas. Lorenberg, a última pergunta do programa, rapidinho, curtinha. Mas muito rapidamente, deputado, voltando à minha pergunta anterior, à minha primeira pergunta sobre isso, o senhor com certeza conversa diariamente com o senador Wellington Fagundes e é da cidade dele. Imaginemos, hipoteticamente, que construa uma chapa com o Pivetta. O senhor conhece o perfil do senador. Ele vai ficar numa situação muito difícil dentro do PL ou não? A opinião do senhor a respeito da situação do Pivetta dentro, do Wellington Fagundes dentro do PL. E outra coisa, se for o Pivetta, como é que fica o Pivetta no PL, como é que ficaria a situação daquela denúncia contra ele, de agressão contra a mulher? Você tem 1 minuto para falar de tudo isso. Sobre a agressão, eu creio que isso aí já foi bem explicado. Eu vi, inclusive, que a ex-esposa teria dito que realmente ela não era aquela situação. Eu vi, pelo menos o que me chegou e o que eu li do processo, né? A própria Michele também mandaram uma denúncia para ela e fiquei sabendo que ela queria saber e isso tudo já foi esclarecido. Em relação ao Wellington, o Wellington talvez seja um dos caras mais experimentados da política. Ele consegue, eu diria, se adaptar. Talvez seja um dos mais antigos sobreviventes da política mato-grossense, justamente pela adaptação que ele tem. Wellington era adversário do Blário e depois foi um dos caras do Blário. Wellington era adversário de Bolsonaro, se tornou uma peça importante lá em Brasília no apoio a Bolsonaro. Então eu não vejo dificuldade com o Wellington em qualquer circunstância. Se ele ficar fora, o senhor não vê? Não vejo. Assim como eu fiquei fora, tive que ficar fora para ele ser o candidato e tive que... A política é assim. Muda, né? O Ulisses de Guimarães já dizia, nuvem. Olha só, Medeiros, flamenguista José Medeiros. Muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui, obrigado pela atenção e carinho que você tem para com o programa Opinião, que mantém-se a postos para bem informar. Um abraço e até dia 29, lá no Peru, que a gente vai tentar levantar o caneco. Vamos. Um abraço de bom, viu? Edi, obrigado, jornalista da comunicação, da assessoria, obrigado pela força aí também. Lorenberg. Até segunda-feira. Pivetta, Otaviano Pivetta, falou a mim hoje, está gravado, viu, vice-governador. Não, mas ele vem sim, segunda-feira aqui às 19h30, isso que perguntamos aqui, que ficou sem resposta, vai, não vai para o PL, vai fazer o que da vida, enfim, o Pivetta aqui ao vivo às 19h30 na segunda-feira. Que você tenha um bom fim de semana, esplendoroso, saudável e abençoado por Deus. Fica bem, fica com Deus também.